A pergunta que nós estudamos do Catecismo de Heidelberg na quarta-feira passada mostrou para nós a importância de ter Cristo, nosso Senhor, sido crucificado, morto por nós na cruz do Calvário. Nós vimos que a palavra de Deus revela a nós, ou nos ensina que este gênero de morte, esta forma pela qual Jesus Cristo foi morto, garantiria para nós, ou simbolizaria o significado, ou traria para nós o significado, simbolicamente, de que ele carregou sobre si a nossa maldição. Vemos isto no quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, que aquele homem morto e que fosse pendurado no madeiro, ele seria maldito, todo o que fosse pendurado no madeiro, e percebemos que a cruz, ou a morte de cruz amaldiçoada por Deus, ela então foi o instrumento de condenação do justo e inocente Salvador. A crucificação era um método utilizado pelo Império Romano para penalizar com a morte o pior criminoso. Os piores criminosos, eles eram mortos na cruz. Era uma morte que envolvia muito sofrimento, e toda a simbologia por trás da morte, na realidade, ela já havia sido anunciada por Deus e seria a forma como o nosso Redentor morreria. Tanto que, lembrem-se que o condenado a ser morto, crucificado, ele deveria fazer ou percorrer o que na língua romana, que era o latim, eles chamavam de via crucis, ou seja, a via da cruz, o caminho da cruz, a via dolorosa. E o carregar a cruz, que era carregar o peso da sua condenação, fez então com que os discípulos do Senhor e todos aqueles que depois receberam de Deus a mensagem da salvação, pudessem ver que Jesus então, ele se fez maldição em nosso lugar. E não houve melhor representação do que ele ter carregado sobre os seus ombros a minha cruz, a sua cruz. Ele levou até o lugar onde foi pregado naquela cruz, e então ali ele experimentou toda a agonia e sofrimento por nós. Nós devemos lembrar que a cruz, ela traz esse simbolismo de dor e de sofrimento experimentado por Jesus, mas atrás de tudo isso estava, na realidade, o carregar e o peso que o nosso Redentor levou sobre os seus ombros, os nossos pecados, as nossas transgressões, de modo que ele clama ao Pai, até mesmo o Pai o desampara naquele momento, que ele deveria receber toda a ira santa de Deus por nossas iniquidades. É a ideia de sacrifício, de substituição. O inocente derramando sangue por injustos e pecadores como nós. Hoje nós vamos ver a pergunta seguinte, tratando sobre a humilhação de Cristo, que fala sobre o porquê foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte. A pergunta é: por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Resposta: porque a justiça e a verdade divinas não podiam ser reparadas por nossos pecados, a não ser unicamente pela morte do Filho de Deus. Então, a justiça e a verdade de Deus não podiam ser satisfeitas por nossos pecados, a não ser unicamente pela morte de Jesus. Vamos ver as passagens bíblicas sugeridas. A primeira delas vai nos mostrar que a queda, ela exigia que o pecado ele fosse satisfeito. E tudo começa quando nós examinamos o primeiro livro da Bíblia. Nós sempre recorremos a ele para entender como tudo começou. Vamos para Gênesis 2, a partir do versículo 15. Gênesis 2, primeiro livro da Bíblia, do versículo 15 até o versículo 17. Quando Deus, ele criou primeiramente o homem, ele entregou ao homem mandatos, ele disse ao homem o que ele deveria fazer,
e estabeleceu com o homem uma aliança ou um pacto. Aqui nós encontramos o pacto chamado das obras. É aquele pacto que envolvia o cumprimento, envolvia a obediência da parte do homem, que até o presente momento, era perfeito. Ele não era ilimitadamente impecável, ele poderia pecar, mas ele foi criado em perfeição, santidade, pureza. Ele podia decidir sim ou não quanto a obedecer o pacto estabelecido por Deus. E o pacto nada foi mais, ou nada é mais do que a forma como Deus sempre se relacionaria com o homem. Deus se relaciona com o homem a partir da criação de Adão por meio de alianças. Nós vamos ver depois desta aliança, a aliança com Noé, nós vamos ver a aliança com Abraão, nós vamos ver a aliança com Davi. Todas as alianças são demonstrações do amor e da graça de Deus, oferecendo ao homem a sua lei e em troca esperando do homem a sua obediência, a sua fidelidade. Então, o que acontece aqui, e nós vamos ler mais uma vez, nos chama a atenção para a importante necessidade de ter Cristo se humilhado até a morte. Vamos tentar entender um pouco mais isso aí. Vamos ler do 15 ao 17, vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus, ele dá a ordem ao homem de cultivar e guardar o jardim, o Éden, que na tradução mais literal da língua hebraica quer dizer paraíso de Deus, ou jardim das delícias de Deus. E naquele lugar, naquele jardim, onde seria a sede de todo o reino, Adão deveria governar debaixo da autoridade divina, debaixo da autoridade do seu Senhor. Deus estabelece um pacto com ele. O pacto está no versículo 16, vejam novamente. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Ele é o Senhor. Ele estabelece as regras. Até hoje, é ele quem manda. Vejam que o homem caído, ele tenta colocar Deus no lugar daquele que deve atender os nossos desejos, aquilo que nós queremos. A teologia afastada, distante da Bíblia, ou a forma como se ensina muitas vezes as pessoas, ou que os pregadores ensinam as pessoas, tenta trazer uma ideia de que é você quem manda e Deus obedece. Não, desde o início, quem manda é Deus. Os homens lhe devem obediência. Vejam o que aconteceu com Adão. De toda árvore do jardim comerás livremente. Foi uma ordem dada por Deus. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Deus criou tudo e estabeleceu uma árvore que ele chamou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não sabemos se era maçã, se era pera, se era banana, nós não sabemos. O fato é que ele escolheu uma árvore no jardim e disse: olha, você pode provar de todas, mas desta não. A questão não está em um poder que a árvore, o fruto da árvore poderia liberar. A questão estava em obedecer ou desobedecer a Deus. E o que é que aconteceria se Adão fosse obediente? Paz e vida. Se ele fosse desobediente, final do versículo 17, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quebrasse a aliança, desobedecesse a Deus, nada mais poderia reparar aquele pacto. Ele deveria pagar com a sua morte, a sua própria morte. Então, por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Porque a justiça e a verdade de Deus, que o homem rejeitou, quando continuamos a ler a história da queda, nós vamos perceber que o homem, ele desobedeceu a Deus. Jamais ele pôde, depois da queda, restaurar esta comunhão por causa dos seus próprios pecados.
A justiça e a verdade de Deus ficaram bem longe dele, porque agora ele precisaria cumprir a exigência da quebra da lei, do mandamento de Deus. Do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele vem ao mundo, e ele vem ao mundo para ser o nosso Salvador, e somente, unicamente por sua morte, a morte do Filho de Deus, é que poderia haver novamente reparação. Deus ainda continuava a exigir do homem que ele reparasse o que fez, e a reparação envolveria a sua própria morte. Mas então, graciosamente, ele promete enviar, ainda nos primeiros capítulos de Gênesis, Gênesis 3,15, ele promete enviar aquele que um dia esmagaria a cabeça da serpente. Aí já há uma menção bem pequena, como uma semente, de que ele providenciaria um reparador, alguém que viria para satisfazer a justiça e a verdade de Deus. O que nós aprendemos com esta primeira parte aqui da lição do Catecismo de Heidelberg? Primeira lição é que nenhum ser humano estava pronto, habilitado a se oferecer a Deus em sacrifício expiatório pelos seus semelhantes. Nenhum homem. Pois não há na humanidade nenhum justo, ninguém que seja sem mácula, ninguém que esteja puro, sem pecados. Vejam só comigo Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 12. Romanos 3, versículos de 10 a 12. Agora vamos para o Novo Testamento. Versículo 9, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele começa fazendo perguntas e diz: o que é que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Falando dele mesmo como judeu e dos seus compatriotas. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A ideia simples é a seguinte, irmãos: quem está devendo e não pode pagar as suas próprias dívidas, como é que vai poder pagar a dívida dos outros? Não tem condição. Então, um homem, ele está perdido, a humanidade está caída, ela necessita de um reparador, de um redentor, porque entre os homens não há nenhum que possa substituir os seus semelhantes, no mundo não existe, e a palavra de Deus afirma que a razão é que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a questão é a seguinte: quando nós olhamos para a humanidade e até mesmo aqueles que são extremamente religiosos, nós percebemos que se eles não confiam no reparador e no Redentor que é Jesus Cristo, eles sempre irão procurar dar um jeito para agradar a Deus, para tentar restaurar a comunhão que eles perderam. Ele vai procurar de alguma maneira, ou eles procurarão de alguma forma, mostrar a Deus que são diferentes dos demais, porque fazem boas coisas, boas ações, boas obras. Mas a palavra de Deus diz que se alguém age e até mesmo vive de uma maneira honesta, correta, praticando coisas boas, mas não confia na providência de Deus em enviar um Salvador, reconhecendo que não há nenhum justo, reconhecendo que por mais que ele faça boas obras, continua no seu peito a sua aversão
e a sua resistência em reconhecer que carece da glória de Deus, se ele continua assim, ele continua morto em seus delitos e pecados. Eu já falei isso algumas vezes. Se você coloca a verdadeira religião que aponta para um Salvador único e suficiente que é Jesus, e relaciona todas as outras formas de religião existentes no mundo, você chegará à mesma conclusão que eu. Todas elas ensinam que alguma forma de esforço que você faça vai garantir que você alcance o lugar tão almejado na eternidade. Podem observar, até mesmo entre aqueles que se dizem evangélicos, se eles começam a ensinar e a pregar que eles precisam fazer alguma coisa para ir para o céu, além de crer e confiar em Jesus Cristo, eles já passam para esse lado que confia nas suas obras e acredita que por sua própria força alcançarão a plena satisfação da justiça de Deus. Mas somente a religião verdadeira que nos leva para Jesus vai mostrar que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele, por ser o único Salvador escolhido pelo Pai, o Filho de Deus, só Ele pode satisfazer a justiça e a verdade de Deus. Só Ele, somente Ele. Então quem deve e não pode quitar as suas próprias dívidas, não pode também quitar a dívida dos outros. A segunda lição, então, é que nós percebemos, ou que nós encontramos na palavra, Romanos 8, vejam só Romanos comigo, ainda na carta de Paulo aos Romanos. Esta passagem e uma passagem seguinte, que nós também apresentaremos aos irmãos, revela o que é precioso quando nós tratamos deste assunto, que é o benefício da morte e da ressurreição de Jesus. Por que Jesus precisou morrer? Porque Ele precisou se humilhar até a morte, porque se Ele não fizesse isso, nós não estaríamos aqui. Não teríamos nem sentiríamos a alegria da salvação. Romanos 8, a partir do versículo 1, eu peço que os irmãos leiam comigo até o versículo de número 4. Vamos começar a ler. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 8 dizendo: agora, pois, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, agora, pois, já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele vai explicar o porquê. Porque a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. O mandamento ou os mandamentos de Deus, desde a quebra da aliança de Adão, sempre exigiu de mim e de vocês a plena satisfação da justiça de Deus. Você precisa viver em obediência. Você precisa andar segundo os mandamentos do Senhor. Você precisa cumprir a minha palavra, diz o Senhor. E a minha palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. E aí você continuava tentando, lutando e pecando contra Deus, e cada vez mais quando você pecava, você via sua falta de força e capacidade para buscar a presença do Senhor. Mas antes mesmo disso, você andava longe, perdido e rebelde contra o Senhor. Mas à medida em que a palavra de Deus, ela direcionada ao seu coração pelo Espírito, começou a apresentar a sua necessidade de um Salvador, mostrou a você os seus delitos e pecados e fez com que você confiasse inteiramente no Senhor Jesus Cristo. Se escondesse atrás da cruz de Cristo
entendesse e compreendesse que o que foi impossível à lei, versículo 3, no que estava enferma pela carne, ou seja, porque nenhum homem tinha capacidade de cumpri-la ou de obedecê-la, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Como é que nós podemos entender esta expressão aqui do apóstolo Paulo? Jesus, ele não pecou, jamais, durante toda a sua vida e ministério. Como é que nós entendemos esta expressão aqui? O que Paulo quer dizer é, Deus, ele providenciou para nós um Redentor, enviando o seu Filho, que sendo Criador, se fez criatura. Ele se revestiu, ele encarnou a nossa vida. Ele sentiu e sofreu o que nós sofremos. Ele enfermou e carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele sentiu toda a amargura do nosso pecado. Ele se fez pecado por nós. Em que sentido? Não no sentido de que ele quebrou a lei do Senhor. Nunca ele fez isso. Mas ele carregou sobre si inocentemente todas as nossas transgressões. Então, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, Deus condenou em Cristo, quando ele se fez homem, o meu pecado. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, o Senhor Jesus Cristo veio e se humilhou até a morte, para que nós, que andávamos antes segundo a carne, não vivêssemos mais assim, mas andássemos segundo o Espírito. É por isso que quando nós continuamos a leitura do capítulo 8, e eu encorajo você a ler, nós não vamos ter tempo de analisar todo o capítulo, o apóstolo Paulo vai mostrar os benefícios que nós temos por conta da nossa união com Cristo. Ele vai dizer que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, que o Espírito que em nós habita, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, um dia ressuscitará também a nós, que em Cristo, nós que não tínhamos herança nenhuma, hoje somos herdeiros com Ele, das riquezas do Pai, que em Cristo, nós que antes vivíamos com medo, recebemos um Espírito que não nos dá mais medo, mas a coragem de nos aproximarmos de Deus e chamá-lo de meu querido Pai. Enfim, nós vamos perceber que o capítulo 8 vai nos mostrar que por conta da humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo até a morte, nós então experimentamos esta vida nova, gloriosa e vitoriosa. Cristo, sendo verdadeiro Deus, podemos aqui resumir este ensino, segundo momento. Cristo, sendo verdadeiro Deus, meus irmãos, e verdadeiro homem, resistiu às tentações, não cedeu ao maligno, não pecou, a semelhança do nosso ancestral primeiro, o primeiro Adão, como chama o apóstolo Paulo, ele não pecou como ele não se manchou, se sujou cometendo pecados, mas como um cordeiro sem mancha, como dizia o profeta, ele foi levado até a cruz. Ele foi levado até a cruz como se fosse um altar do sacrifício, e lá ele derramou o seu sangue por nós, pecadores. Então, para que o propósito de Deus se cumprisse, Jesus Cristo, ele precisou se humilhar até a morte. Vamos olhar um último texto, que eu gostaria de também compartilhar com vocês, está na carta aos Hebreus. É um texto muito, muito bonito, então, traz uma mensagem confortadora para nós. Hebreus 9, a partir do versículo de número 11, eu peço aos irmãos atenção. A leitura ela vai até o versículo 22, mas é importante fazê-la, porque Cristo, o seu sacrifício foi perfeito, eficaz, ele não se repetirá, e ele aconteceu segundo o propósito de Deus, a vontade de Deus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação,
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, verdadeira liberdade só foi possível e existe hoje porque Cristo, ele cumpriu o seu chamado. Ele entrou, ele acessou na presença de Deus manchado de sangue. A visão do Apocalipse é que Jesus Cristo ainda continua assim, glorioso, mas com as marcas de seu sacrifício, com a sua roupa branca, porém salpicada, manchada do seu sangue que foi derramado por nós. Versículo 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, olhem só que interessante o versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Por isso que a ideia das alianças permanecem. Adão quebrou aquela antiga aliança. Cristo então estabelece uma nova, viva, perfeita, cumprida aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento ou aliança, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento ou aliança só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Então, ele está lembrando do que era feito antes, e que Deus atendia porque foi ordem sua. Mas agora vejam só como ele conclui esta parte aqui, versículos 21 e 22. Vamos ler? Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o que foi exigido quando Adão quebrou a lei, e foi perpetuado para que o povo não se esquecesse de que um inocente precisava morrer em seu lugar para que a justiça e a verdade de Deus fossem satisfeitas. Cristo, então, de uma vez por todas vem, cumpre, satisfaz de forma perfeita, e por isso, quando Moisés disse: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros, e isto era dito sempre por todo sacerdote, uma vez só, Cristo toma o cálice, ele abençoa, ele dá aos seus discípulos, e o que ele disse: este sangue é a nova aliança no meu sangue, para a remissão dos vossos pecados, derramada em favor de muitos, para a remissão dos vossos pecados. Portanto, meus irmãos, foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Sim. Sem a descida de Cristo ao nível de nossa humanidade caída, depravada, excluída da graça de Deus, nenhum ser humano seria salvo. Jesus Cristo então se tornou homem, sofreu como qualquer um de nós, mas o seu sofrimento foi além, porque ele sofreu para redimir, para salvar os seus eleitos e os elevaram à categoria de herdeiros e co-herdeiros com ele das riquezas celestiais. Na realidade, irmãos, toda a nossa riqueza, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, não vem de nós mesmos, por isso que é pura graça. Nós estávamos endividados, não tínhamos como pagar a nossa dívida, muito menos a dívida do nosso próximo. Cristo vem como um irmão bastante rico, mais rico de toda a terra, e ele satisfaz a exigência com um preço que nem prata nem ouro poderiam pagar. Ele derrama o seu próprio sangue,
Mas como ele tinha poder para nos salvar, ele então vence a morte. E a morte, ela não traga a Cristo, mas a vitória de Cristo traga a morte. E ele fez isso para que nós nos tornássemos com ele homens e mulheres possuidores da grande riqueza do reino. Não há maior e melhor presente, irmãos, do que termos a salvação. Nada nesse mundo se compara ao fato de que nós somos salvos pela graça de Cristo. A graça de Jesus nos salva, a graça de Jesus, portanto, é suficiente para nós. Portanto, vivamos pela graça. Vivamos este evangelho maravilhoso e sejamos eternamente agradecidos, porque se dependêssemos de nós, estaríamos condenados por toda a eternidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra maravilhosa, ela nos consola, nos conforta e nos diz que nós somos as pessoas mais ricas deste mundo. Nós não temos muitas riquezas neste mundo. Nós sabemos que caminhamos pela fé e o Senhor é tão bondoso que nos sustenta com aquilo que precisamos. Contudo, nos faz lembrar que somos as pessoas mais ricas deste mundo, porque temos a Cristo Jesus. Porque possuímos o nosso maravilhoso Redentor, porque por seu sangue fomos lavados, redimidos, e porque experimentamos a alegria da salvação e a esperança da vida eterna, porque um dia Ele se tornou o nosso sacrifício. Louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos por esta maravilhosa bênção, e Te pedimos que nos conceda sempre um coração que louve, que exalte e que lembre sempre que nós não temos motivos para reclamar da nossa vida. Nós podemos até sofrer com as dificuldades e os sofrimentos que são tão comuns aos cristãos, mas sempre que olhamos para a cruz e nos escondemos por detrás dela, nós lembramos da riqueza que Cristo alcançou para nós, ou por nós, por meio do seu sofrimento, porque sendo Ele rico, se fez pobre por amor a nós, para nos conduzir para o seu reino celestial. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor, por este momento. Obrigado porque podemos ler e estudar a Tua palavra e entendê-la, e também apresentarmos as nossas orações, sabendo que estas orações fazem parte desta grande riqueza que possuímos. Temos acesso ao Teu trono, podemos clamar ao Senhor, orar ao Senhor e chamá-lo de nosso querido Pai, carinhosamente, nosso Pai celestial. Oramos em nome de Jesus, agradecidos por estas bênçãos. Amém.